Bom dia, irmãos. Tudo bem? Vamos nos colocar em pé? Cumprimenta esse irmão que está do seu lado. Dê um bom dia alegre aí para ele. Se ele estiver dormindo, você já acorda ele aí. Sejam todos bem-vindos. Você que nos visita, você que já é de casa. Estamos aqui nessa manhã para adorar ao Senhor com muita alegria no nosso coração, amém? Quantos estão felizes em estar aqui? Erga a sua mão assim, ó. É bom ter esse prazer, né, essa alegria de estar aqui na casa de Deus, logo pela manhã. Vamos adorar ao Senhor nosso Deus nessa manhã, com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, uma forma de gratidão por tudo que Ele tem feito, por cada um de nós. Te agradecemos, Pai, pelo ar que o Senhor nos deu, Pai, pela vida, pela saúde para estarmos aqui, Pai. Te agradecemos por tudo, Deus. Queremos, através desta canção, Pai, declarar a nossa gratidão ao Senhor e o nosso amor por Ti, Pai. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Erga suas mãos e cante. Pra te adorar, ó Rei, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. Cante. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Declare. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi pra isso que nascemos. eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só sua voz. Pra te adorar.
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aplauda aquele que vive e está aqui nessa manhã. Aleluia. Sim, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Não há Deus mais lindo, mais maravilhoso. O Senhor é sobrenatural. O Senhor é o Deus perfeitamente perfeito. Nós santificamos o teu nome, Senhor, e queremos que ele seja engrandecido na nossa vida. Queremos que seja feita a tua vontade agora e em todas as horas da nossa vida. Nós queremos verdadeiramente, ó Deus, não apenas cantar músicas que dizem que devemos entregar nosso viver, que foi para te adorar que nós nascemos. Nós queremos ver isso na prática do nosso dia a dia. E nós não podemos viver uma vida segundo o teu coração se não formos capacitados, cheios do teu Espírito Santo. E é por isso que nós pedimos hoje, Espírito de Deus, estamos sob o seu ministério e queremos, ó Espírito, entregar este culto nas tuas mãos, para que o Senhor faça uma obra na igreja, uma obra de santificação, uma obra de consagração, uma obra onde todos vão sentir, ó Deus, aquilo que precisam ver, que precisa ser consertado na sua vida, que precisa ser corrigido pelo Pai da bondade. Ó Espírito Santo, enquanto isso trabalha em nós, trazendo a virtude do amor, da alegria, da paz que excede todo o entendimento. Ó Deus, vem trazendo sobre nós a fé, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, ó Deus, que nós tanto precisamos, porque sabemos, ó Pai, que se vivermos segundo as leis da moralidade ou da religião, nós não conseguiremos segundo as nossas próprias forças, mas pelo poder do Espírito nós podemos ir além, muito além do que a lei pede de nós. Então, ó Deus, nos capacita, Espírito Santo, nos faz andar, nos faz viver no Senhor, para que a nossa vida realmente expresse uma adoração viva e verdadeira ao Deus vivo e verdadeiro. Nós oramos, ó Espírito de Deus, trabalhe isso em nós. Nós oramos agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos aqui adorando ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Agora nós vamos ouvir as nossas comunicações, então pedir para você, fique bastante atento, porque é um momento para você participar também. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar o nosso informativo. Fique atento. Quinta-feira passada aconteceu em nossa igreja a segunda edição do show de solidariedade. Confira. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, o convidamos a fazer parte de nossa família. Venha fazer parte de nossa história. Por favor, passe no balcão, ali no hall da igreja, e deixe apenas seu nome e telefone ou e-mail que entraremos em contato. Se preferir,
ligue no nosso telefone. Estamos esperando por você. Dia 8 de março, às 10 horas, terá início o curso de batismo para quem tem entre 8 e 13 anos. E você que está nessa faixa etária é convidado especial do Mini. Porém, antes você deve fazer inscrição e entrevista. E para isso deve estar acompanhado de seu pai ou mãe. Mas atenção! Crianças de 8 e 9 anos, inscrições com o pastor Aldezir. E os pré-adolescentes com a tia Tati. As aulas do Centro de Ensino Musical já retornaram. Pegue os panfletos informativos sobre as aulas em grupo ou individuais no balcão, ali no hall. Conheça nossos cursos hoje mesmo e faça sua matrícula na Secretaria do SEM, no 3º andar. Atendemos de terça a sexta, das 13 às 18 horas e sábado, das 8 ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 3041 4408. O Seminário Batista Sul Mato Grossense está buscando excelência no ensino teológico no estado de Mato Grosso do Sul. Para isso, estendeu o prazo das inscrições até o dia 23 desse mês, com reposição das aulas de fevereiro. Vá hoje mesmo à Secretaria do Seminário, na rua José Antônio, 1941, e faça sua inscrição no curso de formação ministerial, com ênfase em células, pequenos grupos e discipulado. Informações através do site batistasns.com.br ou pelo telefone 3352-0602. Não perca esta oportunidade. No próximo dia 26, o Mini realizará mais um culto de consagração de crianças a Deus. De acordo com a Bíblia, Jesus foi apresentado no templo quando completou 8 dias. Assim como aconteceu com Jesus, apresentamos as crianças a Deus. Se você está interessado ou conhece alguém que gostaria de participar, preencha a ficha que está disponível no nosso site e envie para infantil@primeirabatista.org.br até o dia 16. Depois é só aguardar e entraremos em contato com você. Mais informações pelo telefone 3041 4406. Queremos convidar você para o encontro de discipuladores com Deus, um encontro sobrenatural. Uma equipe de Santarém virá especialmente para ministrar aos participantes no acampamento Aprisco, dos dias 20 a 22 deste mês. O valor do investimento é de R$ 250 e pode ser parcelado em 3 vezes. As ministrações são de grande impacto de amor, abrem o coração para o cuidado, proteção e projeção mútua, nos despertando para o resultado da transparência no discipulado, a cura. O encontro de discipuladores com Deus é algo que veio diretamente do Espírito Santo para a igreja nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Temos certeza que você será grandemente abençoado. As inscrições podem ser feitas no escritório da igreja durante a semana em horário comercial e nos intervalos dos cultos, no balcão, ali no hall. Importante lembrar que durante os dias de encontro não haverá trabalho para as crianças no local. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Deus te abençoe. Graça, paz e alegria. Amém? Amém, meu povo. Anima aí que o céu tá lindo, azul, maravilhoso. Ai, nós temos a casa do Pai para adorar todos os domingos. Amém? O Ministério Infantil segue com Isaías ministrando ao povo num momento muito, muito especial de exílio, e que ele buscava confortar o coração do povo de Deus. E Deus usava muito o profeta para esse trabalho. Assim como ele usou o profeta, ele pode usar muito quem se dispor
a estar diante da presença dele, amém? Eu acho que aqui todo mundo já sentiu medo, né? Vários tipos de medo. Basta ser humano para sentir medo. As crianças não são diferentes. Você já foi criança, você sabe o que é sentir medo, dos menores ao maior. E aí você vira pai e mãe, e o medo às vezes te acompanha, muitas vezes em questão do futuro dos filhos, como cuidar, como orientar, em várias áreas. Mas você tem que ter certeza de uma coisa: além de pai, além de mãe, você também é filho e filha do Deus Altíssimo. E esse Deus que falou lá atrás com o profeta Isaías para ministrar ao povo, também fala hoje em dia ao coração dos filhos dele. Então, quando o medo bater na sua porta, é o que a gente ensina para as crianças: mande o seu pai atender. Ele, Cristo Jesus, já venceu esse medo, venceu até o medo da morte, venceu a morte. Então, todas as vezes que o medo bater a sua porta, manda seu pai: papai, atende para mim. Eu não consigo, mas você consegue. E através disso você vence o medo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Olha que bonito. Em todo lugar. Vamos lá, gente. Todo mundo forme e convicto. Não tenha medo, pois eu estou com você. Isaías 43:5. Isso é teu Deus falando para você. Não tenha medo, Ele está com você em qualquer situação. Às vezes a gente assiste os noticiários e fala: mas onde é que o mundo está indo? Isso é desde vovó menina que a gente escuta essa frase, né? E o pessoal fala que o ser humano está evoluindo. Não sei. Mas as nossas dúvidas e os nossos medos, manda seu pai abrir a porta quando ele bater. Não esquece disso. Coloca a mão no seu coração. Principalmente papais e mamães. Senhor, nós nessa manhã invocamos a tua presença, papai, para que todas as vezes que o medo bater a nossa porta, Senhor, o Senhor possa atender e espantá-lo para bem longe, assim como a tua palavra ensina, desde o comecinho. Então toma, Senhor, as nossas dúvidas, os nossos medos, receios, em todas as áreas, Pai. Nós depositamos no teu altar, grande Deus, para que o Senhor administre tudo, papai, e nos faça vencedores, porque o Senhor prometeu vencer tudo para nós, através do sangue do teu Filho maravilhoso, derramado na cruz. Ele venceu todos os medos, papai, venceu por nós. Venceu, maravilhoso, e é esse Deus em que nós confiamos todas as nossas preocupações, todas as nossas dúvidas, e também depositamos todas as nossas alegrias e vitórias, porque nós sabemos que nós conseguimos isso através do sangue do teu Filho. É em nome dele que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém! Vamos receber os nossos pré-adolescentes. Graças a Deus pelas nossas crianças, esses pré-adolescentes estão crescendo, aprendendo o caminho do Senhor. Pode se assentar. Esta manhã é uma manhã maravilhosa, porque nós estamos aqui juntos para adorar o Senhor. E desde o mais pequeno até aquele que já aprendeu tanto, pode continuar aprendendo, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento,
de poder, de virtude. Deus é maravilhoso, a sua palavra é linda. Nós queremos dar algumas ênfases a respeito daquilo que você já viu no VT, a menos que você tenha chegado depois. Mas a primeira ênfase seria o fato de que nós temos uma faculdade, você pode fazer um seminário, e isto, para aperfeiçoamento, é algo de excelência. Então, as aulas já começaram, é verdade, mas eu conheço pelo menos uma pessoa que queria se matricular, mas aí começou, deu bobeira e acabou não se matriculando. E aí disse, agora não dá mais? Não dá, porque você ainda pode se matricular, há vagas, e o que você pode fazer com relação às aulas que já tiveram é que vamos ter uma reposição, e assim você poderá fazer o curso completo e se aperfeiçoar, buscando excelência no conhecimento da palavra, para ter um ministério cada vez mais aprovado pelo Senhor Jesus. Outra ênfase é do EDD. Nós teremos um encontro de discipuladores com Deus, sim, um encontro maravilhoso. Todos aqueles que fazem ficam assim impressionados, porque, amados irmãos, o encontro de discipuladores com Deus é uma história de amor e cuidado, é uma história de valorização do outro, é o cumprimento do que Jesus mandou a gente fazer, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ali a gente é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, e a gente percebe sinais claros da volta de Jesus, e quanto mais o tempo passa, mais ela se aproxima. E é um momento em que a igreja de Deus tem que cada vez mais viver aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. E o EDD é realmente um retiro que trabalha muito a vida da gente. Eu fiquei impressionado como eu fui trabalhado pelo Espírito Santo, como as pessoas ao redor também, que tinha menos experiência de vida cristã, até a que tinha mais experiência. Realmente é um momento muito importante. O investimento pode parecer um pouco alto, mas a igreja está parcelando isso em 3 vezes. Vale o esforço de você fazer esse investimento. Depois você me diz, realmente vão ser dias muito importantes. Então estão aí as nossas ênfases, que você possa trabalhar para participar daquilo que a sua igreja está vivendo, daquilo que o Espírito Santo de Deus está trazendo para nós nesses dias. É muito importante que você participe. Bom, agora nós vamos ter um momento para conhecer pessoas que estão aqui, que são muito importantes para nós, valorosos, todos somos, mas é um momento em que essa igreja, quem está aqui na casa, quer conhecer quem são os nossos convidados. Se você está vindo aqui, é de outra cidade, de outra igreja, se você veio aqui porque alguém chamou você para vir, ou se você veio aqui por curiosidade, nós sabemos que você foi trazido pelo Espírito de Deus. Então você é nosso convidado. Queremos pedir para você tomar um fôlego aí, fique em pé, que nós gostaríamos de reconhecê-lo e cumprimentá-lo. Onde estão nossos convidados? Temos ali nossos convidados, muitos convidados aqui à minha esquerda. Vou pedir aos irmãos que já cheguem. Pergunte o nome deles, lá atrás, por favor, irmãos. Isso, lá atrás, os irmãos podem chegar lá. Pergunte o nome, guarda muito bem onde eles estão sentados, viu, meus irmãos? No final do culto, pergunta, quem sabe convida-os para almoçar na sua casa, né? Ou ir no restaurante junto, você paga a conta. Maravilhoso, os nossos convidados são muito bem-vindos. Eu tenho certeza que Deus tem algo, uma bênção muito grande para a sua vida. Nós vamos agora trazer nossos dízimos e nossas ofertas. O dízimo é algo que é o mínimo, mínimo que a gente pode dar para Deus. Eu digo assim, bom, o crente que fica discutindo muito se tem que dar a 10ª parte ou não tem que dar a 10ª parte, fico pensando em que mundo nós estamos vivendo, né, gente? Porque Jesus, quando foi falar sobre o dízimo, ele não disse que acabou a época do dízimo. Ele só avisa que eles deveriam fazer aquilo e mais, não deveriam dar o dízimo apenas
como uma atitude religiosa ou para se aparecer, dizendo, viu como eu dou o dízimo? Mas ele estava dizendo, vocês deviam fazer isso e outras coisas mais. Jesus também, quando fala sobre a lei, ele diz que os fariseus, eles cumpriam a lei, sabiam a lei de cor, pelo menos aparentemente eles cumpriam. Há divergências quando Jesus fala sobre o interior da taça. Mas, quando Jesus vai falar com seus discípulos, ele diz assim, ó, você vê, os fariseus sabem de cor, os fariseus dizimam 3 vezes por semana, às vezes, os fariseus dão esmolas, os fariseus oram 3 vezes ao dia, os fariseus fazem isso, fazem aquilo, diz assim, e ele diz para os seus discípulos, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, como ele termina, o que ele afirma, amados? De modo nenhum entrareis no reino de Deus. Quer dizer, ele não está falando pare de fazer isso aí, ele está dizendo simplesmente, olha, aquele que faz por amor, movido pelo mesmo amor que levou Jesus a entregar tudo a sua própria vida, ele não vai ficar perguntando se eu vou dar o dízimo, se não vou dar o dízimo, se eu vou dar a oferta, se eu vou dar, tudo ele vai fazer por amor, e quem faz por amor, vai além da conta, ele não fica perguntando qual que é a lei aqui, não, ele vai além daquilo que lhe é exigido, porque ele faz por amor, por amor. Então nessa hora agora, amados irmãos, nós vamos trazer os dízimos e as ofertas, não porque é uma lei, mas porque nós amamos Jesus e queremos ser parecidos com Ele. Jesus já deu tudo, já entregou de tudo, e nós vamos trazer aqui com muita alegria, pelo fato de que justamente por causa dessas coisas que já falei, quem dá o dízimo por amor faz isso com alegria, e a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Então enquanto nós estivermos cantando, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, você vai ser abençoado, e também abençoará a muitos em nome de Jesus, porque Deus vai multiplicar o que você trouxer aqui, para abençoar muitas pessoas. Então enquanto estivermos cantando, vamos trazer nossos dízimos e nossas ofertas. Tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
seu amor, que é tremendo, que não falha. Nessa manhã nós queremos cantar ao amor do Senhor. E eu quero pedir que você, em nome de Jesus, coloque mesmo seu coração diante de Deus nessa manhã, que você possa louvá-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Como nós cantamos no início, Senhor, nós queremos mesmo te louvar em espírito e em verdade, Pai. Sonda o nosso coração, Espírito Santo, vê se há em nós algum caminho mau. Deus, mas nós queremos mesmo entregar nessa manhã o nosso louvor, cantando ao amor do Senhor, louvando pela Tua graça, que é infinita, aquilo que renova as nossas forças, que renova a nossa alma. Deus, é a alegria do Senhor, é o Teu amor. Senhor, nessa manhã, nesse início de semana, nós queremos mesmo colocar a nossa vida, consagrar a nossa vida, Deus, diante de Ti, te dizer, Pai, eis-nos aqui, nos inunda com Teu poder, com a virtude que há no Teu nome, Jesus, porque nós precisamos imensamente do Senhor. Transformar meu ser.
Podemos voar bem alto. Aleluia. Assim, o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei, vou encontrar o que precisar, em teu eterno amor, em teu eterno amor.
Aleluia. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, amém? Bom dia. Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 6, mas não agora. Então você abre a sua Bíblia e deixa ela aberta aí. Ou você abre a sua Bíblia, ou você acessa a sua Bíblia, conecta na sua Bíblia. Quando eu estava na época do seminário, uma professora fez uma pergunta para a turma e a gente ficou debatendo sobre essa pergunta por algum tempo. E aí eu gostaria de, então, fazer essa pergunta para vocês, mas assim, olha, não responda essa pergunta imediatamente. Você vai ouvir a pergunta, não responde, pensa um pouco antes de responder, tá bom? A pergunta é: será que é possível ser como Jesus? Será que é possível ser como Jesus? Não responde, pensa. O que você acha? É possível ou não é possível? Eu vou dar 30 segundos para você conversar com a pessoa que está do seu lado, você pergunta o que ela acha, vocês debatem. É possível ou não é possível ser como Jesus? E aí, é possível ou não é possível? Qual a conclusão que vocês chegaram? Sim ou não? Não? Sim, não. São, nim. Mistura as duas, já que está em dúvida, né? Sim ou não, gente? Será que, bom, se não é possível ser como Jesus, então por que a gente tenta, né? É que não é possível, então não vamos nem tentar, não vamos chegar lá. Não, mas isso não é bíblico, a gente não pode parar de tentar ser como Jesus. Não, você tem que tentar, por mais que você saiba que você não vai conseguir. Ou será que dá para ser como Jesus? Puxa, mas espera aí, mas Jesus não é Deus com o Pai, ele tem uma natureza diferente da nossa, ele é 100% Deus, 100% homem, eu não sou 100% Deus, só sou 100% homem. E aí? Difícil, né? É uma questão muito interessante. Ela é mais profunda do que a gente pensa. Nós não vamos tratar exatamente sobre isso hoje, sobre a questão das naturezas de Jesus, ou da natureza do seu esvaziamento, porque a gente sabe que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Mas é muito interessante a gente fazer essa pergunta, se é possível ou não ser como Jesus. Eu vejo, quando eu estava lá no seminário, era em Minas Gerais, e lá as pessoas, assim, tem dois tipos de pessoas em Minas Gerais. Tem algum mineiro aqui? Não? Se tiver, vai poder confirmar. Tem dois tipos de pessoas em Minas Gerais, os atleticanos e os cruzeirenses, né? E aí eu via muito lá em Minas Gerais as crianças usando um cabelo, assim, um corte de cabelo igualzinho do jogador de futebol do Cruzeiro, que era o ídolo deles, né? E aí todo mundo usava o moicaninho lá. Você viu uma criança de moicano, você já sabia que ela torcia pro Cruzeiro por causa do jogador, porque todo mundo quer parecer com o jogador, né? Aí elas fazem o penteado, compra a camisa do jogador, vai pensando, né? Vai imaginando, quando vai pro jogo, vai imaginando que você é o jogador famoso, aí tenta ser como jogador. Não consegue, mas tenta, né? Não só as crianças, os mais velhos também, né? Aí vão jogar bola, os atletas de quarta-feira, aí tenta passar o pé assim por cima da bola, dá uma pedalada que nem o Neymar, e aí tropeça na bola, cai, porque não é o Neymar, né? Então, mas todo mundo tenta ser igual. A questão é, por que os jogadores, eles fazem o que fazem? É uma questão apenas de talento? Que eles têm talento que a gente não tem? Não, eu creio que não. Eu creio, por exemplo, que quando um jogador ele está debaixo dos holofotes no momento do jogo, ele está simplesmente praticando o resultado de um treinamento muito intenso, né? Então esses caras, eles não simplesmente ficam a semana inteira sem fazer nada e chegam no domingo, vão lá e jogam futebol, né, profissionalmente. De maneira nenhuma. Eles se dedicam a isso diariamente.
Então eles têm um horário certo de acordar, tem um horário que começa o treino. Eles se alimentam de uma maneira muito específica, com todos os nutrientes, né, as vitaminas, tudo balanceado, carboidrato, proteína, tudo para eles fazerem aquilo que eles fazem. Então, a preparação física é específica, os goleiros têm uma preparação específica, os zagueiros têm uma outra preparação, os atacantes uma outra preparação. Eles trabalham grupos musculares diferentes, específicos, para cada função que eles desempenham. Então, existe um treinamento, existe uma disciplina por trás daquilo que eles fazem, que os capacita a fazer aquilo que eles fazem tão bem. O problema são as pessoas que querem imitá-los em campo sem se submeter à disciplina que eles se submetem sempre. É ou não é? Eu me lembro de um jogador que eu gostava muito, um jogador de basquete, que ele tinha uma média muito baixa de arremessos, né, nos lances livres, né? E aí ele tinha uma média muito baixa. Aí ele começou a treinar. E ele treinava assim, depois que acabava o treino dele, ele ficava ainda por mais 4 horas só treinando arremesso. E aí a média dele levantou, ele se tornou, né, um especialista nessa área. Mas ele se submeteu a uma disciplina. Então quem olha aquele cara simplesmente acertando um lance livre, não pensa, não lembra e não vai se submeter à disciplina que ele se submeteu, mas gostaria de acertar os arremessos como ele acerta. É ou não é? A mesma coisa com Jesus. Por que que muitas vezes a gente tenta se parecer com Jesus, a gente tenta amar as pessoas como Jesus amava, ou servi-las, ou a gente tenta ser ousado na vida das pessoas, ou a gente quer ter essa paixão que Jesus tinha, mas a coisa simplesmente não acontece? Porque Jesus se submetia a uma disciplina espiritual que muitas pessoas não estão satisfeitas e não estão muito com vontade de se submeter a elas. Jesus, ele não simplesmente chegava e ia ministrar às pessoas, às multidões diretamente. Jesus, ele se submeteu a uma disciplina espiritual muito rigorosa. Então Jesus jejuava, Jesus buscava a Deus, Jesus orava, Jesus também se dedicava às Escrituras, tanto é que com 12 anos de idade ele já dava um banho, né, de teologia. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, a gente vê uma coisa, mas a vida privada de Jesus, a vida em secreto que Jesus levava, era a vida que capacitava que o ministério público dele fosse o que foi. Então, se você quer se parecer com Jesus, você não deve só imitar aquilo que Jesus fazia quando Jesus estava debaixo dos holofotes, ou já diante das pessoas. Mas para se parecer com Jesus é necessário imitar a Jesus na totalidade da sua vida, 100% do tempo. É necessário que você faça aquilo que Jesus fazia também nos bastidores. A gente vê, por exemplo, que Jesus, logo que foi batizado, o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado. E lá ele ficou em jejum por um mês e meio, 40 dias de jejum, né? Só tomando água. E muitas vezes, nos relatos dos evangelhos, como você pode ver em Marcos capítulo 1, acontece várias outras vezes, Jesus, ele vai para um lugar deserto, se retira e vai orar. E Jesus vai meditar na palavra, Jesus vai meditar na presença de Deus. Várias vezes nós vemos isso. Jesus, quando foi escolher os 12 discípulos, tirou uma noite inteira para orar. Quantos aqui já tiraram uma noite inteira para orar antes de tomar uma decisão difícil? Então, o que acontece? Nós queremos os frutos da vida de Jesus sem lançarmos as sementes que Jesus lançava. Então, as disciplinas espirituais que Jesus praticava, esse termo disciplinas espirituais é um termo novo para muitas pessoas, mas as disciplinas espirituais são aquelas ações, aquelas atitudes que nós temos que vão nos levar a crescer na fé. São disciplinas, a disciplina, por exemplo, da oração, a disciplina do jejum, a disciplina do estudo da palavra, a disciplina da meditação, a disciplina da adoração comunitária que nós estamos praticando agora. Então tem várias disciplinas. Então Jesus praticava todas elas. E aqui nesse texto que nós vamos ler agora, nós vamos ver que Paulo também dá esse conselho para Timóteo. Então vamos ler a partir do verso 6 até o verso 16. 1 Timóteo 4, 6. Diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Exercite-se na piedade.
O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, e especialmente dos que creem. Ordene e ensina essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aqueles que o ouvem. Interessante esse texto, não é? Paulo escreveu para Timóteo. Paulo já estava caminhando para o final da sua vida, né? E aí ele já estava dando algumas instruções para os seus discípulos, como era Timóteo que cresceu assim, né, aos pés de Paulo e passou muito tempo ministrando junto com Paulo, viajando com Paulo, plantando igrejas, e agora Paulo tinha enviado Timóteo para ficar numa igreja que Paulo gostava muito. Paulo conhecia muito essa igreja, que era a igreja de Éfeso, onde Paulo ficou por 2 anos. O maior período que Paulo ficou em um lugar, quando ele não estava preso, foram esses 2 anos em Éfeso. Então Timóteo estava lá servindo em Éfeso. Éfeso era provavelmente uma grande igreja, né? E tanto é que Timóteo era um dos pastores ali. Ele não era o pastor da igreja de Éfeso, ele era um dos pastores. E aí então Paulo começa a falar para Timóteo como que Timóteo deve proceder tratando lá naquela igreja. E ele dá muitos conselhos práticos. Depois você pega aí 1 Timóteo, é pequenininho, dá para você ler numa sentada, e você vai ver tantos conselhos interessantes que Paulo dá para Timóteo. Mas você vê que Paulo repete várias coisas. E aqui nesse texto, algo que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para o versículo 7, quando Paulo diz assim: exercite-se pessoalmente na piedade. Exercite-se na piedade. Paulo está falando da piedade não como um sentimento, né? Não como um sentimento, mas como uma prática de vida cristã. Piedade, uma pessoa piedosa, para nós, quando nós dizemos isso, nossa, fulano é tão piedoso, nós estamos dizendo que aquela pessoa é uma pessoa que ama muito a Deus, que busca muito o Senhor, que ama Jesus, que lê a Bíblia, né? E ela se envolve com o Senhor nas coisas de Deus. Então isso é uma pessoa piedosa, nessa linguagem. E é isso que Paulo está falando: olha, exercite-se na piedade, exercite-se nessas coisas, pratique essas coisas. Existem algumas disciplinas espirituais, Timóteo. Pratique essas disciplinas. Dedique-se à leitura pública da Escritura. Dedique-se à oração. Dedique-se à meditação. Cuida do teu coração, meu filho. Ele fala isso lá no último versículo que nós lemos. No versículo 16, também é muito interessante. Paulo, ele diz, nos outros capítulos, ele fala assim: olha, Timóteo, não dê atenção às conversas tolas, às discussões intermináveis que tem. Acho que o pessoal estava debatendo muita teologia, muito misticismo, né, genealogias, aquela coisa toda. E Paulo falou assim: olha, não se envolve nessas discussões. Então era um lugar que tinha muitas discussões, tinha muitos problemas, como qualquer igreja tem muitas dificuldades. E Paulo fala para esse jovem pastor assim: Timóteo, eu sei que você pode até se sentir tentado a investir muito tempo demais na vida das pessoas apenas, e você gastar muito tempo ministrando às pessoas, e você deixar que a necessidade das pessoas faça a sua agenda. Mas Timóteo, atente bem para a sua própria vida, cuida do teu coração. Porque se você cuidar do teu coração, da sua vida com Deus, se você buscar a Deus, se você se exercitar na piedade, cuidando do seu coração, as pessoas vão ver o teu progresso. E quando elas virem o teu progresso, você vai conseguir salvá-las, você vai conseguir fazer tudo aquilo que você queria fazer ministrando diretamente a elas, você vai conseguir fazer e vai salvar também a tua própria vida. Então esse é um conselho muito poderoso para os líderes: cuide bem do teu próprio coração, né? É uma tentação que talvez muitos líderes, muitos pastores passam,
de investir muito tempo e investir até assim acabar as suas forças na vida das pessoas e descuidarem do seu próprio coração. Então Paulo diz, olha, atente para essas coisas, seja diligente nessas coisas, cuida do teu coração, leia a palavra de Deus, dedique-se à oração, ensine a palavra de Deus, dedique-se, exercite-se na piedade, porque o exercício físico, ele tem pouco proveito, mas o exercício espiritual, a busca de Deus, ela tem promessa para essa vida e para a futura. Então, dedique-se à vida com Deus, busque o Senhor. Esse é o conselho de Paulo para Timóteo. Basicamente o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é, Timóteo, você quer se parecer com Jesus? Você quer ser que nem ele? Então dedique-se à piedade. Pratica aquilo que Jesus praticava nos bastidores, e você vai conseguir ter os frutos que Jesus tinha também. Jesus mesmo falou que nós faríamos obras maiores do que ele. E Jesus falou que através do Espírito Santo, o Espírito Santo ia nos levar a toda a verdade, o conhecimento de toda a verdade, ia nos lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. Então o segredo para Paulo, ensinando Timóteo, era esse: dedique-se à piedade. O meu conselho, baseado nessa palavra para nós hoje, vamos praticar as disciplinas espirituais. Vamos nos voltar para as disciplinas espirituais, vamos praticá-las, vamos nos exercitar na piedade. Exercício na piedade é um termo muito interessante, ele é muito visual para nós. Exercitar é uma coisa que necessita de muita disciplina. O exercício necessita de disciplina. Uma pessoa que se exercita, ela não se exercita só quando ela quer, é ou não é? Tem gente que é assim, mas o ideal é que não seja, que o exercício seja constante, né, ou não é? Você não vai, puxa vida, hoje está chovendo, eu não vou na academia, hoje está muito sol, não vou na academia, é ou não é? Tem muita gente que é assim. Eu, particularmente, essa parte assim, de exercício físico, eu preciso realmente ganhar mais disciplina, ter mais regularidade. Mas o exercício é assim. E o exercício na piedade também é assim. Muitas vezes, pessoas que não têm muita prática em separar tempo de oração com Deus, acham que isso é um fardo, né? Começam a orar, oram por todo mundo, ora pela família, ora pelo gato, pelo cachorro, ora pelo país, aí olha no relógio, passou 5 minutos, aí ora de novo, repete, aí depois já fala, não aguento mais. Mas à medida que você se exercita na piedade, que você aplica essas ações, e que você vai aprendendo, você vai ganhando maturidade. E aí com o tempo, como diz um escritor que eu gosto muito, Dallas Willard, ele diz assim, com o tempo a oração vai ser um fardo para você, tão grande como as asas são um fardo para o pássaro que voa. Ou seja, não é fardo nenhum, né? Então, o exercício ele é assim, ele tem que começar, ele tem que ser regular, nós temos que ser disciplinados. É um exercício pessoal, porque ninguém busca a Deus pelo outro. É impossível você viver da herança espiritual de outra pessoa, né? Você vem aqui à igreja, estou alimentado, não preciso mais fazer nada, volta para casa e aí não consegue viver uma vida madura em Deus. Por quê? Porque o exercício é pessoal. Ninguém vai orar por você aquilo que você tem que orar por você mesmo. Ninguém vai buscar na porção que você deve buscar. Então, é um exercício pessoal. E é na piedade, porque a piedade, ela nos aproxima de Deus. A grande carência que nós temos hoje, ao meu ver, não é de pessoas mais inteligentes. E nem de pessoas que saibam mais coisas, né, que tenham mais informações, que sejam mais estudadas. A grande necessidade que nós temos é a necessidade de pessoas profundas em Deus. É necessidade de profundidade. Tem um teólogo que falou que no Brasil o evangelho tem quilômetros de extensão, mas centímetros de profundidade. É raso. Muitas pessoas são rasas, passam a vida toda na igreja e nunca se aplicaram na vida com Deus, nunca buscaram a piedade, se exercitaram na vida com Deus. Então isso é muito importante. A prática das disciplinas espirituais, ela visa ampliar o nosso relacionamento com Deus, aprofundar o nosso relacionamento com Deus e nos tirar da superfície. Algumas pessoas entendem errado a questão das disciplinas espirituais e acham que é uma nova instituição de regras. Então agora você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não, mas eu vivo na era da graça. As disciplinas espirituais, elas não estão aqui para salvar ninguém. Elas não são salvíficas, né? Orar e praticar essas coisas como um ritual não perdoa pecados de ninguém. Não são práticas meritórias.
mas são canais de comunhão com Deus. E aí, conforme você vai estabelecendo esses canais de comunhão com Deus, o Senhor vai falando, e vai ensinando, e vai te transformando. E aí você vai amadurecendo na fé, e vai se aprofundando na fé. Então, a prática das disciplinas espirituais, de maneira nenhuma, anula a graça, nem a salvação pela graça. Ela simplesmente torna a graça ainda mais evidente, porque você se aproxima do trono da graça e recebe da graça de Deus aquilo que Deus deseja ministrar. E é isso que é o centro da vida cristã. Jesus, quando chamou os seus discípulos, não chamou os discípulos para fazerem coisas. O primeiro chamado de Jesus para os discípulos foi para que os discípulos estivessem com Ele. Então, quando Jesus nos chama, Jesus não chama a gente primeiramente para que nós façamos coisas para Ele, embora isso também faz parte. A gente vai fazer coisas para Jesus, mas o chamado de Jesus para nós é para que nós estejamos com Ele. Estar com Jesus é o primeiro chamado. E quando nós estamos com Jesus, a nossa vida é transformada. Quando nós estamos diante da palavra de Deus e nós ouvimos a Deus na palavra, a nossa vida é transformada. E aí, conforme nós vamos conhecendo a Deus, a nossa vida vai mudando. A menos que você conheça a Deus profundamente, você não vai poder amá-lo profundamente. Para você amar a Deus, você precisa conhecê-lo. Ninguém ama algo que não conhece, né? Como aquela pessoa que chegou para o pastor e falou: ah, pastor, eu quero ir para a China porque eu amo tantos chineses, eu quero ir para a China porque eu amo a China, eu amo os chineses, todos os chineses eu amo e tal. E ele falou assim: meu irmão, sabe por que você ama os chineses? Porque você não conhece nenhum. Não é que os chineses são pessoas difíceis de serem amadas, de modo nenhum. Mas é impossível você dizer que ama se você não conhece. É ou não é? É assim nos nossos relacionamentos. Como é que a gente, com o tempo, né, dentro do casamento, o nosso amor vai se aprofundando todo dia à medida que nós vamos conhecendo mais aquela pessoa. E é assim com Deus também. É impossível você dizer que ama a Deus se a presença de Deus, o fato de estar com Ele não move as suas afeições, não atrai as suas paixões, o seu amor. Então, se eu posso passar um ano e gastar em um ano 5 minutos de oração, meu irmão, é impossível eu dizer que eu amo a Deus. Não há relacionamento, se não há relacionamento, não há conhecimento, não há amor. Então, se você deseja amar a Deus, se você quer se parecer com Jesus, é necessário que você se aproxime de Deus, se aproxime de Jesus, se aproxime do trono, através da prática da oração, de ouvir a Deus na palavra, da meditação e das outras disciplinas espirituais. Isso é muito importante. Existem algumas pessoas que acham que vir aqui à igreja, receber uma palavra, receber uma oração, é tipo uma coisa assim instantânea. Pum, agora já sou maduro espiritualmente. E essas pessoas querem atalhos para a maturidade espiritual. Não existe atalho para a maturidade espiritual. Ou você se submete à disciplina de buscar ao Senhor, ou você nunca vai chegar no ponto onde você quer. Jesus falou assim: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí nós vamos a Jesus, e nós recebemos a Cristo. E aí muitas vezes passamos a vida toda sem a tal da vida abundante. Puxa vida, mas Jesus não falou que eu ia ter essa vida abundante? É que eu ia descansar nele, que eu ia ter o jugo suave, é ou não é? Puxa vida, eu estou há anos na fé dentro da igreja e a minha vida continua a mesma coisa. Eu não tenho essa vida abundante. Muitas vezes a gente não tem a vida abundante porque nós não estamos dispostos a aprender dele. Porque é assim que ele fala, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. As pessoas não estão querendo aprender com Jesus, como Jesus fazia. E aí acabam sem o segredo da vida abundante, sem o jugo suave. Isso é muito triste, mas acontece. Eu gostaria de falar sobre 2 disciplinas, bem rapidamente. A disciplina do estudo da palavra e a disciplina da oração. Existem várias outras disciplinas. Vários autores até diferem, né, na categorização dessas disciplinas. Eu, particularmente, gosto muito de um livro chamado Celebração da Disciplina, do autor Richard Foster. É um livro de capa azul, da editora Vida. É fantástico, é um dos livros que mais me abençoou depois da Bíblia. É um livro assim, o autor estava realmente inspirado por Deus, apesar do livro não ser a Bíblia, o autor estava muito inspirado por Deus quando escreveu. E o livro fala
de todas as disciplinas espirituais. E ele divide as disciplinas em 3 grupos. A primeira são as disciplinas interiores, que são disciplinas que você pratica no seu secreto, dizem respeito só a você, que é a oração, o estudo da palavra, a meditação e o jejum. São disciplinas interiores. Aí ele fala também das disciplinas exteriores, que apesar delas serem individuais, elas também envolvem outras pessoas, como a disciplina da solitude, da confissão, né? E também tem as disciplinas comunitárias, que a gente pratica em grupo, que é a adoração comunitária, a celebração. Então, se você estiver interessado, né, numa boa leitura para você começar o ano, vai sem engano no livro do Richard Foster. Inclusive, nós estamos muito felizes aqui na igreja, porque na Escola do Discípulo, o Senhor tem nos dado muita graça. A Escola do Discípulo é o ministério da nossa igreja que cuida do ensino da igreja, né? O ensino bíblico que nós temos aqui na igreja, a antiga EBD, que a gente chamava, né? Então, chama-se Escola do Discípulo. E na nossa igreja, graças a Deus, há 3 anos a Escola do Discípulo existe. E neste semestre, nós estamos assim, batendo um recorde, né? Aqui na nossa igreja, neste semestre, serão disponibilizadas 870 vagas de estudo para quem quer estudar a Bíblia. 870 vagas nos cursos, vários professores, vários cursos, né? Nós vamos começar o nosso semestre logo depois do Carnaval. Alguns cursos vão começar no dia 22 de fevereiro, outros vão começar na primeira semana de março. Então, se você estiver interessado em estudar a Bíblia, fazer os cursos, tem Fundamentos da Fé, que é maravilhoso, onde a gente estuda os alicerces da fé cristã, né? Bíblia, salvação, crescimento espiritual e Espírito Santo. Tem também o curso de discipulado 1 a 1. Tem também o treinamento de líderes de célula. Agora temos um curso para supervisores de célula e também o curso que vai começar esse semestre de disciplinas espirituais, que é disso que a gente está falando, e a gente vai estudar esse livro juntos. Então, se você tiver vontade de aprender mais, de se dedicar, a Escola do Discípulo tem cursos na quarta-feira e no domingo pela manhã, e você pode fazer sua inscrição com a administração da igreja, se você não estiver em célula, e se você estiver em célula, fala com o seu pastor de rede, que ele te inscreve, e ele tem todas as informações, dias, horários, para passar para você. Então vai ser muito bom se você estiver com a gente nesse semestre. E em nome de Jesus, a Escola do Discípulo só vai crescer, amém? Nós queremos muito estudar a Bíblia, e o estudo, ele é muito importante. Estudar a Bíblia é muito importante porque a nossa mente se expande pelo estudo, nós refletimos, é importante refletir, é importante testar o nosso conhecimento, as coisas que nós ouvimos diante da palavra de Deus, olhar a palavra e ouvir a Deus através da palavra. Eu gosto muito da expressão de um outro autor que fala que quando nós estamos diante de Deus e diante da palavra de Deus, nós transformamos os nossos olhos em ouvidos. E Deus fala conosco através da palavra. Quando eu era criança, a minha mãe falava que a nossa vida cristã era como um barco. E esse barco tinha 2 remos. E para o barco ir para frente, os 2 remos tinham que trabalhar juntos. Um desses remos era a oração e o outro remo era a leitura da Bíblia. Se você só ler a Bíblia e nunca orar, você mexe um remo só, aí fica andando em círculos. Se você só orar e nunca ler a Bíblia, você também só mexe o outro remo, né? E aí roda em círculos. Agora, se você ler a Bíblia e orar, ler a Bíblia e orar, você fala com Deus através da oração, e Deus fala com você na Bíblia, e você fala com Deus na oração, e Deus fala com você na Bíblia, e aí você vai progredindo na vida cristã. Isso é muito maravilhoso. O estudo, então, ele traz essa reflexão, nos expande a mente, nós aprendemos coisas novas. Mas o foco do estudo não é simplesmente um estudo acadêmico, para que você tenha mais informações sobre as coisas, né? Não é isso, não são as informações que transformam as pessoas, mas é o estar com Jesus, quando nós estamos com a Escritura. É maravilhoso, né? A Bíblia é o único livro que você pode ler na companhia do autor, né? Aí o autor vai te explicando a Bíblia, o Espírito Santo vai te explicando. E aí este estudo, então, leva você a estar diante do Senhor. E diante do Senhor, olhando para Jesus na palavra, nós olhamos com uma face descoberta e vamos sendo transformados de glória em glória. Amém?
É importante estudar a Bíblia. Algumas pessoas acham que o estudo da Bíblia é só para quem fez teologia, é só para aquelas pessoas assim que têm mais conhecimento, são mais eruditos, mas não é. A Bíblia é para todos nós. A palavra de Deus está aí para todos nós. Então esse conhecimento relacional é aquilo que nós queremos quando nós falamos de estudar a Bíblia. É um conhecimento de relacionamento, de estar com o Senhor. E a outra disciplina que eu gostaria de falar assim bem rapidamente é a disciplina da oração. A oração, ela é uma dessas disciplinas que nós estamos falando, mas ela, para mim, ela é a mais importante de todas. E quando eu falo de disciplina de oração, não estou falando da oração de 5 minutos antes de dormir, né? Não é aquela oração para agradecer o alimento. É retirar-se, é consagrar-se, é ir lá para o seu secreto, é você fechar a porta do quarto e gastar tempo com o Senhor. Eu aprendi essa prática ainda bem novo. Meus pais sempre nos incentivaram e nos ensinaram, e eu vi muito isso na vida do meu pai, o retirar-se, o consagrar-se, o estar com o Senhor. E quantas experiências, meus irmãos, eu tive com o Senhor ali no meu quarto. Eu já fui em muitos congressos, eu já fui em muitos retiros, eu já vi muitos pregadores maravilhosos, mas nenhuma experiência que eu tive nesses lugares se compara às experiências que eu tive com Deus no meu quarto. A oração é o X no mapa, sabe? Onde está o tesouro? É ali. Jesus falou uma vez para os religiosos, falou assim: olha, vocês gostam de orar e vocês gostam que as pessoas vejam vocês orando, porque vocês se envaidecem, né? Então vocês vão lá no meio da rua, nas esquinas, e vocês ficam falando alto e orando para que todo mundo olhe para vocês. Ele falou assim: mas eu vou dar um conselho. Quando vocês forem orar, entrem no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus ali no secreto, e o teu pai que te vê em secreto lhe recompensará. Jesus usa uma palavra muito interessante para quarto. Entra no teu quarto. A palavra que Jesus usa é uma palavra grega chamada tameion. O tameion não era um quarto da casa como todos os outros, onde as pessoas dormiam, ou um escritório, por exemplo. O tameion era o quartinho da bagunça. Sabe aquele quartinho que você não quer que ninguém entre? Quando chega a visita na casa, a primeira porta que você fecha é do quartinho de bagunça, né? Lá da despensa. Não entra aqui que está bagunçado. Jesus, quando fala, vai para o teu tameion, vai lá no quartinho da bagunça, leva Deus para ter comunhão, lá na tua bagunça. Deixa que Deus veja esse lugar, lá na tua alma, né? A gente tem um quartinho da bagunça no nosso coração, onde a gente guarda algumas coisas que a gente não mostra para ninguém. É lá que Deus quer ter comunhão com você, Deus quer ser íntimo de você, Deus quer ter relacionamento com você, Deus quer curar o teu coração. É isso que acontece quando a gente tira um tempo precioso com Deus para orar, e a gente deixa que a presença de Deus nos purifique, nos lave e fale com a gente. Tem um autor que eu gosto muito também, chamado Tozer, e ele diz assim: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. E é assim mesmo. Se você quer conhecer a Deus, você precisa dedicar tempo a Deus. Eu conversei com um rapaz aqui da igreja uma vez, foi uma conversa muito interessante. Ele estava passando por algumas situações e eu estava falando, falei: meu irmão, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada para falar para você. Quem vai ministrar o teu coração e vai te mostrar o caminho é Jesus. Então você precisa ir para Jesus, porque todo bom discipulador, né, todo bom pastor vai apontar sempre para Jesus. É Ele que tem a resposta, é Ele que tem a vida para você. Então eu falei: meu irmão, você tem que orar, você tem que buscar o Senhor. Então entra no teu quarto, cara, entra num período de jejum, entra lá no teu tameion, começa a orar, fala com Deus. Aí ele falou assim: cara, sabe o que é? É que essa não é a minha linha de espiritualidade, entendeu? A minha espiritualidade não é essa assim de ficar orando, tipo, a pessoa quer virar anjo agora, né? Quer ser mais anjo do que gente. Aí fica lá 24 horas orando, não conversa com ninguém, fica, né, nas nuvens e tal. Não, eu quero estar... A minha espiritualidade é estar com as pessoas, é servir as pessoas e tal. Ele falou bonito, eu falei: muito interessante isso que você está falando. Mas o que eu estou te convidando a fazer, meu irmão,
não é virar anjo, não é só ficar diante do trono e esquecer do mundo. O meu convite para você, querido, é para que você seja como Jesus. Jesus estava no meio das pessoas, Jesus ministrava as pessoas e Jesus buscava o Senhor também. Jesus não gastava tempo em oração, as madrugadas em oração, e isso impediu Jesus de estar ministrando as pessoas de modo nenhum. Então, querido, eu não quero que você fique desequilibrado só de um lado da balança, ou só orando, ou só diante das pessoas. Você precisa fazer as duas coisas. Você precisa ser como Jesus. Jesus é o equilíbrio perfeito. Então imite Jesus. E aí ele entendeu, e foi muito interessante isso. Nós precisamos ter esse tempo com o Senhor. Tem um outro autor, estou falando de vários autores hoje, né? Tem uma outra figura da história que eu gosto muito. Se você olhar para a história e você procurar um grande homem de Deus, ou uma grande mulher de Deus, você pode ter certeza, eles foram homens e mulheres de oração. Você não vai encontrar grandes homens e mulheres de Deus na história que não se dedicaram à oração. Teve um missionário chamado Adoniram Judson. Ele leu a Bíblia mais de 150 vezes em toda a sua vida. E muitas vezes ele gastava horas e horas em oração, ajoelhado sobre a Bíblia, clamando pelas almas. Grande homem de Deus. Uma grande mulher de Deus, que foi Madre Teresa. É muito interessante o que ela fala sobre oração. Quando alguém lhe perguntou: o que você fala quando você ora? Qual é o conteúdo da sua oração? Aí ela falou: nada, eu só escuto. Uau! E o que Deus te fala? Nada, ele só escuta. Um homem chamado David Brainerd viveu no início do século XVIII. Ele foi um grande missionário, um grande homem de Deus. Tem várias biografias, se você procurar na internet você vai encontrar. E o sogro dele, após a sua morte, ele morreu muito jovem, morreu com 28 anos. Após a sua morte, o sogro dele imprimiu, fez o seu diário, e publicou o seu diário. Então até hoje nós temos o diário de oração desse homem. E eu trouxe um trecho aqui para ver como era a vida de oração desse homem. Como esse homem anelava pela presença de Deus, ele amava estar diante do Senhor. Ele escreveu assim, no dia 25 de abril de 1725. Perdão, 1725. 25 de abril de 1725. Hoje pela manhã, passei cerca de 2 horas nos meus deveres secretos e fui capacitado mais do que nunca a agonizar pelas almas imortais. Ele estava orando pelas pessoas que ele ia pregar o evangelho, ele foi missionário entre os índios. Aí ele fala assim: eu desejei e ansiei pela vinda do meu querido Senhor. Desejei juntar-me às hostes de anjos em louvores, totalmente livres de imperfeição. Oh, o bendito momento se aproxima. Tudo quanto quero é ser mais santo, mais parecido com o meu querido Senhor. Oh, eu quero muito a santificação. A minha própria alma anela pela completa restauração da bendita imagem do meu Salvador, a fim de que eu esteja pronto para os benditos prazeres e atividades no mundo celeste. Esse era um homem que gastava tempo em oração. Várias vezes você vê que ele não consegue nem escrever no seu diário. Ele fala assim: me faltam as palavras. Eu tinha tanto prazer neste mundo como alguém pode ter prazer por pedrinhas. Não tinha nenhum prazer. Todos os meus prazeres, as minhas afeições estavam diante do Eterno. Você já parou para analisar a sua própria vida e se avaliar? Puxa vida, quanto tempo eu conheço o Senhor, a palavra de Deus, e por que é que a minha vida não se parece com aquela vida que Jesus prometeu, com a vida abundante, aquele jugo suave de Jesus? Queridos, talvez você esteja tentando se parecer com Jesus só na hora que Jesus estava debaixo dos holofotes. Um jogador profissional que deseja se sair bem, se destacar, sem nenhum tipo de treino, é tão ridículo quanto um cristão que quer ter a vida abundante sem buscar o Senhor, sem se dedicar às disciplinas.
de orar, buscar a Deus, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. E o nosso convite, o convite que Deus faz a nós para hoje, nessa manhã, é para que nós entremos nesse caminho, o caminho de buscar ao Senhor, de nos dedicarmos, de nos disciplinarmos, de nos exercitarmos pessoalmente na piedade, de nós cuidarmos do nosso próprio coração. E aí os outros verão o nosso progresso e nós salvaremos tanto a alma deles como a nossa. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa manhã, Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela vida que nós recebemos em Cristo, pela graça, porque nós fomos salvos e o Teu sangue nos lavou. Mas Deus, nós queremos, ó Pai, nessa manhã nos comprometer a trilharmos a Tua senda, a trilharmos no Teu caminho, a nos exercitar na piedade, a dedicar a nossa vida a buscar o Senhor e encontrá-lo. Existem delícias eternas na Tua presença. Quantas vezes o Senhor está diante de nós oferecendo um banquete e nós contentes com migalhas. Deus, nós queremos que este ano seja realmente o ano do discipulado, do crescimento em todas as áreas, mas é impossível crescermos e nos aprofundarmos sem buscarmos o Senhor, sem praticarmos essas disciplinas. Deus, nós queremos fugir de todo método instantâneo, de toda mágica gospel, para que a gente fique bem, esteja bem, ouça o Senhor. Nós queremos dedicar tempo ao Senhor. Então eu quero, Senhor, juntamente com meus irmãos, refazer os meus compromissos contigo. Talvez, assim como eu, alguns irmãos já tenham começado e parado. Eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia todo esse ano, e aí para. Não, eu vou me dedicar à oração, e aí faz isso por 3 dias e depois para. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito acenda o fogo novamente. O Senhor é o Deus que não despedaça a cana quebrada, o Senhor não apaga o pavio que fumega. Então, se existe um pavio fumegando aí no coração dos meus irmãos, faz com que vire chama novamente, meu Deus, em nome de Jesus. Que a paixão pelo Senhor nos leve a prostrar os nossos joelhos, a entrarmos no nosso quarto e buscarmos o Senhor na Tua palavra em oração. Sabemos, ó Deus, que este não é um convite dos homens, mas é um convite do Senhor. E nós queremos estar com os nossos ouvidos abertos ao Senhor que nos chama. E queremos responder sim ao nosso Senhor. E em nome de Jesus, que a gente possa provar de um crescimento maior nesse ano do que a gente jamais teve. Que este ano seja um ano de conhecer o Senhor e de prosseguir em conhecê-lo. Esse é o nosso desejo, ó Deus. Faz isso na nossa vida para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique em pé no seu lugar, meu irmão. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, que Deus te dê uma semana abençoada. Que você nessa semana possa se voltar para o Senhor Jesus, possa buscá-lo de todo o coração, possa se exercitar essa semana na piedade. Se exercita fisicamente também, que é bom, mas se exercita principalmente na busca pelo Senhor. Que a graça do nosso Deus maravilhoso e que o amor de Jesus que foi derramado ali na cruz e o Espírito Santo que nos acompanha em todos os momentos esteja com o povo de Deus em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Até semana que vem. Vá em paz.